Irmãos, boa noite, que Deus nos abençoe, que nossa presença aqui seja para louvor e adoração da sua glória, e que fazendo isso, como é costume, Ele nos permita ser edificados, Ele nos permita aumentar a nossa fé e termos momentos agradáveis na presença dEle, na comunhão dos irmãos, né? E tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 27. Salmo 27. E neste primeiro momento nós faremos a leitura dos 3 primeiros versículos. Ao longo da nossa liturgia nós vamos ler praticamente todo esse salmo, então se você quiser deixá-lo marcado já em sua Bíblia. Eu mesmo farei a leitura, Salmo 27, versículos 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meus irmãos, todos nós, creio que falo isso com a exatidão matemática, todos nós buscamos abrigo, todos nós buscamos um lugar para nos esconder, todos nós queremos alguém que nos defenda quando estamos ameaçados, todos nós queremos alguém que nos ajude a levantar quando estamos caídos, todos nós, sem exceção, queremos isso. Mas por que geralmente procuramos no lugar e nas pessoas erradas esse benefício, essa ajuda, essa proteção? Eu não sei se você é adepto do rádio, eu sou, e uma propaganda que me chamava muito a atenção no rádio, porque inicialmente por conta do que eu julgava ser mal desenvolvida, né? Porque o diálogo que as pessoas ali estabeleciam parecia coisa de dois robôs, né? Um robô falando com o outro, um negócio extremamente mecânico. Mas eu acho que de tão ruim aquilo ficou na minha mente, né? E eu estou falando da propaganda dos alarmes dos sistemas de segurança Verisuri, que já vi risos ali, mas que eu ouvia e ficava imaginando como é que escreve isso, hein? E nunca tive curiosidade de ir na internet para ver, né? Mas a propaganda ela é ruim, né? Considerando os recursos que existem, né? A propaganda é ruim. Mas ali eles comunicavam que o melhor sistema de segurança é deles, né? E nós, muitas vezes, nas nossas vidas, corremos atrás desses sistemas de segurança. Mas o salmista nos ensina que o Senhor, ou pelo menos o salmista não nos deixa esquecer que o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. E se assim for, né, se assim é, de quem teremos medo? Porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida. A quem temeremos? Então, se buscarmos socorro, proteção, auxílio no lugar correto, na pessoa correta, né, não teremos problema de insegurança, não teremos sustos, né? Sustos acho que teremos, mas poderemos enfrentá-los, poderemos suportá-los, poderemos vencê-los com a companhia, na presença de Deus, na sua sabedoria. Então estejamos pensando nisso
E ao iniciar esse culto, que possamos buscar o Senhor, a nossa luz, o Senhor, a nossa salvação, que possamos buscar o Senhor, a nossa fortaleza, porque é dele que precisamos, é ele que nos dá a vitória. Então vamos orar, adorando a Deus, vamos orar para que possamos nos colocar em santidade, na presença desse Deus maravilhoso. E eu gostaria que nos dirigisse nessa oração o nosso irmão Fernando Perassoli. Oremos. Amém. Meus irmãos, ao som do instrumento, vamos nos colocar em pé e vamos entoar para louvor do nosso Deus o hino de número 28, Coroação. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu sei que a maioria de nós ainda é bem jovem e a maioria de nós ainda não pensa nisso, né? Mas na jornada até o final, que possamos seguir com os nossos caminhos sempre iluminados pelo Senhor, pela sua palavra.
né? E voltemos então ao livro de Salmos, no capítulo 27, no Salmo 27. Agora nós faremos a leitura de mais alguns versículos, leremos os versículos 4 a 7, e dessa vez eu convido a igreja a me auxiliar. Eu farei a leitura dos versículos pares e a igreja os versículos ímpares. Salmo 27, versículos 4 a 7, a palavra do Senhor nos fala assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Irmãos, nós teremos agora um momento de oração silenciosa, onde poderemos, em contrição, nos colocarmos diante de Deus, confessando os nossos pecados, e esse texto tem muito a nos ajudar. Esse texto pode muito nos ajudar. E nós podemos, de repente, começar esse momento de contrição e confissão com uma reflexão, nos perguntando e nos respondendo com sinceridade qual é a nossa uma coisa. Aqui Davi fala que a sua uma coisa é que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e contemplar a beleza do seu Deus e meditar no seu templo. Então comecemos por aí. Qual é a nossa prioridade? Qual é o nosso grande foco, o nosso maior foco, o nosso maior desejo? É o Senhor e sua vontade? Ou são os nossos desejos e paixões? Comecemos por aí essa reflexão e ampliemos, por exemplo, para o versículo de número 6, temos oferecido ao longo das nossas vidas sacrifício de júbilo? Estamos livres dos sacrifícios de animais que a lei no Antigo Testamento impunha, mas estamos e podemos continuamente oferecer ao nosso Deus sacrifício de júbilo, nos alegrarmos continuamente na sua presença, e na sua presença e na presença da igreja, cantar e salmodiar ao Senhor. Então façamos essa reflexão com a certeza que o Senhor ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Então, primeiramente, em oração, em silêncio, orando silenciosamente, nos coloquemos diante de Deus, confessando os nossos pecados, e depois, de forma audível, eu quero pedir que nos dirija em oração o nosso irmão presbítero Nicolas. Oremos.
Amém. Irmãos, novamente no Salmo 27. Agora, fazendo a conclusão da leitura, leremos os versículos 11 a 14. Salmo 27, 11 a 14. E eu também convido a igreja que, de forma alternada, leia comigo. Dessa vez eu lerei os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Salmo 27, 11 a 14. A palavra de Deus nos diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. E nesse trecho maravilhoso, nós precisamos agradecer. Nós, ao completar essa leitura desse salmo tão maravilhoso, nós precisamos agradecer. Agradecer porque Deus é o nosso pastor e tem nos ensinado o seu caminho. Não só nos ensinado, mas nos acompanhado e nos sustentado nessa caminhada que é árdua, porque o caminho que conduz à salvação é marcado pelas dificuldades, né? Mas o Senhor tem nos ensinado o seu caminho. E nós precisamos agradecer porque o Senhor também não tem nos deixado à mercê dos nossos adversários. É o Senhor que nos protege, muito mais que os sistemas de seguranças que inventamos. Se Deus não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Agradeçamos pela companhia, pela presença, pela proteção de Deus, na certeza, nessa crença maravilhosa que veremos a bondade do Senhor aqui, vivos. E eu posso dizer que posso também fazer uma certa mudança aqui no tempo verbal. Nós temos visto a bondade do Senhor aqui na terra dos viventes. Podemos testemunhar e somos provas vivas de que o Senhor tem sido bondoso conosco. Portanto, igreja do Senhor, portanto, irmãos, esperem pelo Senhor, não desistam, não esmoreçam, tenham bom ânimo, fortifiquem o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. E essa espera não é em vão, porque enquanto muitos esperam pelas coisas materiais, enquanto muitos esperam tão somente pelo poder do otimismo, nós cristãos, filhos de Deus, nós esperamos pela esperança viva, a esperança garantida pela palavra de Deus, a esperança garantida na verdade, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não mente, que não falha, que não erra. Aí está alicerçada a nossa esperança. Portanto, em meio às dificuldades, em meio às lutas, todos nós temos, esperem pelo Senhor com bom ânimo. Né? Não é compreensível que nós, cristãos, percamos o ânimo. Porque o ânimo é a vida. E a vida eterna e a vida abundante já nos está garantida pelo Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Então, esperemos com alegria, esperemos com confiança, esperemos com bom ânimo,
porque o Senhor está voltando. Amém? Irmãos, vamos agradecer, né? Vamos agradecer. Nós adoramos, nós confessamos os nossos pecados e diante de uma porção da palavra de Deus tão maravilhosa como essa, vamos agradecer, porque Deus é bom e está conosco todo o tempo. E eu quero convidar para essa oração a nossa irmã Bárbara. Oremos. Eu quero convidar os nossos irmãos do conjunto de louvor para que assumam aqui à frente e nos dirijam nos cânticos espirituais e convido toda a igreja a louvar ao Senhor, porque Ele é bom. Os irmãos que puderem, vamos ficar em pé para louvar ao Senhor. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Nós cantamos pelo Senhor, marchamos sim, Ele é o nosso general. Nosso general significa que nós não estamos em paz, né? Temos os inimigos, nossos corações, o inimigo externo que tenta nos assediar, tenta usar das nossas fraquezas para que nós desagrademos a Deus, mas temos um general que é Cristo, né? Temos um Deus de poder, como já foi lido, já foi falado, temos o Deus Todo-Poderoso que nós podemos chamar de amigo. E não há nada melhor, né, do que ser amigo de Deus. Não há nada melhor do que estar na tua presença, não há nada melhor do que reconhecer e o grande poder, né? Mas nós lemos alguns textos na palavra de Deus na quarta-feira. Quão grande é o nosso Deus, né? Como podemos imaginar a grandeza de Deus, aquele que mediu os mares na concha da sua mão, chama cada estrela pelo nome. Como que a gente pode imaginar quão grande é o nosso Deus? E esse grande Deus Todo-Poderoso, esse grande Deus Rei dos Universos, Ele cuida de nós, é o nosso general. Ele cuida de nós e podemos chamá-lo de amigo. Ele cuida de cada um de nós. E nós cremos nisso, não porque merecemos, não por presunção nenhuma, mas porque na tua palavra está escrito, e é pelos méritos do seu Filho Jesus. Ele nos reconciliou com Ele, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. É esse Deus que nós estamos louvando, esse grande Deus que nós estamos louvando. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz
sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, que se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem seguir. Que bênção! Fico feliz de não ter sugerido ao conjunto de louvor os hinos dessa noite. Que bênção! Que escolha maravilhosa! Cantos congregacionais que toda a igreja pôde entoar, cânticos que sem dúvida nenhuma falaram ao seu coração, tanto quanto falaram ao meu, e eles resumem, de certa forma, ou bem ilustram a reflexão que pretendemos dividir com os irmãos nessa noite, né? Então, o nosso general é Cristo, ele não perde nenhuma batalha, portanto não precisamos temer, né? E na sua grandeza, na sua majestade, ele nos atrai como amigos, né? E como ele é grande, como ele é maravilhoso, como ele é bondoso, como ele faz bem ao nosso coração. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 77.
louvores me sensibilizaram, me alegraram profundamente o coração. Então eu vou me esforçar aqui para ler com boa dicção até o fim, né? Então, acompanhe a leitura, Salmo 77, ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, grande e poderoso, grande e todo-poderoso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos e fazemos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Eterno, ó Deus. E diante da leitura da tua palavra, Senhor, nós rogamos tua sabedoria, nós rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê edificação, que o Senhor nos dê, ó Pai, condições de bem entendê-la e aplicá-la nas nossas vidas. E que não seja, ó Deus, as dificuldades de quem fala, que impeça, ó Deus, a edificação do teu povo nesta noite. Nós oramos, Senhor, agradecidos porque o Senhor é bondoso e tem sido bondoso em nossas vidas, e oramos no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, eu tenho certeza, igual eu disse agora há pouco, certeza matemática também, que cada um de nós aqui sabe muito bem o que é dor. E digo mais, né? Tamanha certeza eu tenho disso que eu vou além e digo que cada um de nós, tenho certeza que cada um de nós sabe muito bem o que é sentir dor. E eu não estou me limitando àquela dor quando se chuta o pé do sofá, ou quando se queima a língua com um café quente,
Ou ainda que eu apele para aquelas mais crônicas, como uma dor aguda de dente, ou aquela dor terrível, quem já teve sabe, das pedras nos rins. Não, eu não estou falando desse tipo de dor. Eu me refiro à dor que vem da preocupação. Conhece? A dor que vem da solidão. Conhece? A dor que vem das dificuldades. Conhece? Ou seja, eu estou falando de angústia, estou falando de ansiedade, de inquietação, de medo. Coisas, infelizmente, muito comuns no nosso dia a dia, muito comuns nesta vida estressante que vivemos, nessa vida que a todo momento nós temos que provar e continuar provando o nosso valor, neste mundo falido, caído, carente da graça de Deus que nós vivemos. Eu estou falando daqueles momentos que você olha para frente, você olha para os lados, você até olha para trás, mas não encontra saída. Não encontra resposta, não encontra alívio. E o pior, muitas vezes não encontra nem um próximo para desabafar, para compartilhar, para dividir esse fardo. Talvez a gente tenha dificuldade de encontrar alguém para compartilhar, porque lá no fundo nós temos a certeza de que o tamanho da nossa dor, só nós mesmos e Deus conhecemos de fato. Porque a verdade é que a dor é uma das coisas mais íntimas e pessoais que existem. Ou vai dizer que você nunca ouviu. Está reclamando do quê? Tem emprego, tem bom salário, tem casa, tem carro. Está reclamando de barriga cheia. Não me amole com isso agora, não. É isso aí. Geralmente os outros só veem a superfície. Ou, geralmente os outros só veem aquilo que nós deixamos eles verem. Se é culpa dos outros ou se é culpa dele mesmo, eu não sei, mas o fato é que o salmista, aqui nesse texto, ele eleva a Deus os seus pensamentos. Na angústia, na aflição, ele procura a Deus. Ele eleva a sua voz e clama a Deus, porque Deus pode entendê-lo. Talvez só Deus possa entendê-lo. Olha o que nos diz o versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. É claro que devemos confiar, é claro que devemos nos abrir com a família, com a igreja, mas eu creio também lá no fundo que o tamanho da minha dor, assim como o tamanho da sua dor, eu creio que ele só pode ser plenamente compreendido pelo Senhor mesmo. E é por isso que no dia da angústia o salmista procura o Senhor, sem cessar e sem se cansar, como nós lemos no versículo 2. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. O salmista está vivendo um momento de extrema angústia, de muita dor, que o faz dizer: a minha alma recusa a consolar-se. Você já experimentou um momento como esse na sua vida? Um contexto de tanta dor, tanta aflição, tanta angústia, tanta dúvida. E embora ele tenha elevado os seus olhos ao Senhor e clamado ao Senhor e se mostrado disposto a esperar até o fim, né? As minhas mãos não vão se cansar, mas ao mesmo tempo é um momento de dúvida e incredulidade dele, por estar sentindo, passando por uma aflição tão grande. E é nesse momento que a gente vê pelo texto que ele experimenta alguns sinais de depressão. Olha o versículo 3. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Mesmo orando, parece não encontrar alívio.
O método fácil, o método mais acessível, o método mais disponível para resolver o seu problema, que é a oração, parece ineficaz. O meio mais universal, o meio mais barato, o encontro da alma com o seu Criador, parece não resolver a sua dor, parece não tirar a sua alma do sofrimento. E o salmista vive uma situação na qual nem mesmo a oração consegue aliviá-lo. É um contexto de tanta dúvida, de incredulidade, de preocupação, de tristeza, que ele segue se declarando diante de Deus, chorando diante de Deus, e nós percebemos um outro sinal de depressão, a insônia. Versículo 4, não me deixas pregar os olhos. A noite deixa de ser aquele momento de descanso e paz e se torna uma experiência de sofrimento. Pois a noite se torna mais longa do que deveria, mais pesada do que deveria, mais angustiante do que deveria, porque aflições e ansiedade surgem durante uma noite sem sono. Você já deve ter experimentado isso. Ainda no versículo 4, ele mostra um outro sinal de depressão: a dificuldade de desabafar. Tão perturbado estou que nem posso falar. O silêncio parece não ser a resposta, o silêncio parece não ser a solução. Contudo, ele não consegue articular o seu sofrimento. Ele não consegue desabafar. Ele sente que a sua dor precisa vir à tona, ele sente que ela precisa ser expressada, compartilhada, mas ele não consegue. Por isso, só Deus sabe o tamanho da dor que ele está enfrentando. Provavelmente você já teve esse tipo de situação, de experiência na sua vida. Agora, ninguém consegue viver no meio da aflição e da angústia e da ansiedade durante muito tempo. Então, ele encontra algumas alternativas, ele encontra algumas fugas, alternativas e fugas que nós também, no nosso dia a dia, na nossa experiência, muitas vezes adotamos para aliviar a nossa dor, para aliviar o nosso sofrimento. A primeira delas é viver no passado. Olha o versículo 5. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Esta é uma das grandes tentações que nós cristãos enfrentamos todo dia. Fugir da luta e tentar reviver o passado. Isso tira de nós a capacidade de enfrentar. E se não enfrentamos, tira de nós a capacidade de vencer aquilo que nos angustia. Uma das armas mais eficazes do diabo contra a nossa alma é nos manter presos naquela sensação: eu era feliz e não sabia. Ou, o que era bom, o que é bom dura pouco. Isso faz com que nós não olhemos para o presente com fé e esperança. Isso faz com que fiquemos presos em um passado que passou, que possamos lembrá-lo dele com alegria, com felicidade, sem dúvida, até como testemunho, mas que passou. E temos que caminhar lembrando que podemos ser tão felizes quanto fomos no passado hoje, porque vivemos na presença do Senhor. O nosso general é Cristo. Uma outra fuga que a gente vê o salmista adotando é, muitas vezes também comum a nós, é o sentimento de rejeição da parte de Deus, que ele mostra lá no versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Quando você vive aqueles momentos de dificuldade, de ansiedade, de angústias, de aflições, conflitos com pecados antigos, vêm à tona. Será que eu estou sofrendo por conta daquilo que eu fiz? Por conta daquilo que eu deixei de fazer? A experiência do sangue que redime, que cura, que perdoa, parece ser esquecida pela nossa alma e ficamos mais para o conceito espírita de karma.
do que para o conceito cristão do perdão no precioso sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, não podemos nos esquecer que pecados que já foram confessados, que já foram abandonados e, portanto, perdoados, já estão pagos na cruz de Cristo. Não precisamos de desculpas ou colocar mais acusações sobre as nossas vidas. Agora, como a fuga da realidade não resolve nada, pelo contrário, só piora, sem a solução verdadeira, os problemas só aumentam. E é o que experimenta aqui o salmista. E ele cai no abismo, o abismo da sensação de que as promessas de Deus perderam sua validade. Olha o versículo 8. Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Olha o extremo que ele usa, olha o estado que ele se encontra, porque agora ele não está falando mais de si, ele está falando que a graça do Senhor cessou e cessou para sempre. Ele está falando que o Senhor deixou de ser bom e deixou de ser bom para todas as gerações. As promessas de Deus não perderam a validade. E aqui nós temos um grande risco, o mesmo risco que o salmista corria, o risco de começarmos a questionar a validade da palavra de Deus. Parece que a Bíblia não funciona. Não conseguimos colocar em prática certas porções da palavra de Deus, não conseguimos nos alegrar com as promessas de vida e paz da palavra de Deus. As promessas de Deus parecem distantes, ou parecem que somente se aplicam aos outros e não a nós. E aumenta a sensação de solidão, de abandono, pois parece que Deus não ouve. Deus não se revela, não age de forma prática e pessoal como eu preciso. E como um abismo chama outro abismo, ele cai ainda mais fundo e vem o questionamento do caráter de Deus. Versículo 9. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Será que Deus mudou a sua forma de agir conosco? Para variar, é sempre assim que nós fazemos, né? De forma equivocada, ficamos pensando, o que está acontecendo com Deus? Né? Tem até o ditado lá, Deus tarda, mas não falha. Né? Deus não falha e também não tarda. Mas nós não nos questionamos o que está acontecendo conosco, né? Por causa de tanta angústia e por causa de tanta ansiedade. E não bastasse os problemas, nós começamos a ficar ainda piores, porque passamos a nos sentir culpados por pensar coisas de Deus que não deveríamos estar pensando. Nossa, que triste. E acaba aqui. Diante de uma tristeza tão profunda, diante de um sentimento de impotência tão grande, o que Asaf fez? O que o salmista fez? Que alternativas a palavra de Deus tem para a nossa vida quando nem mesmo nós entendemos nossa confusão interior e nossas contradições? O que fazer? Bom, nós podemos ao menos seguir o exemplo do salmista. Em meio à nossa angústia e aflição, nós temos de lembrar que nossos pensamentos não são claros. Em meio à nossa angústia e aflição, temos de lembrar que nossos julgamentos e conclusões podem estar sob interferência da tristeza que passamos, que sentimos. Olha o versículo 10. Então disse eu, isto é a minha aflição. É imprescindível lembrar que, sob o fogo da aflição, os nossos pensamentos não são claros, são duvidosos. Por isso que na hora da aflição, a melhor coisa é ter um amigo sincero. O pastor, um conselheiro, um irmão, para nos orientar. Ainda que eles não consigam compreender totalmente o tamanho da nossa dor. O que fazer quando nós perdemos a lucidez, quando nós perdemos a coerência, frutos de excessiva aflição, fruto de excessiva tribulação? Em meio a esse tipo de cenário, esse tipo de situação tão extrema,
não tome decisões. Ou pelo menos não as precipitadas. Procure ajuda qualificada. Procure gente séria. Procure gente crente. Procure gente que mostra ter experiência de vida com o Senhor. Irmãos, reconhecer nosso limite emocional, reconhecer nossas limitações, que podem ser circunstanciais ou podem ser permanentes, é fundamental e pode ser uma das maiores bênçãos na nossa vida. Veja que no versículo 10 o salmista percebe que a sua confusão é tão grande que ele chega a pensar que Deus não é mais o mesmo. Mudou a destra do Altíssimo. Não, isso não está correto. É a minha aflição que está me fazendo ter esse tipo de ideia. Lembre-se, Deus não muda. Nossa leitura e interpretação da realidade dos fatos é que mudam, que se distorcem mediante a aflição a qual somos submetidos. Um bom exemplo que você acho que vai ter a imagem na mente aí, são as pessoas com miragem no deserto. Aquilo é sério, não é só recurso de filme de deserto. Né? As pessoas começam a ver coisas que não existem, começam a delirar e perder a noção da realidade. E isso também, talvez aí você já deva ter tido a experiência, isso também se dá quando estamos em estado febril prolongado e agudo, né? Nós temos alucinações, portanto, nosso julgamento não é dos melhores. Podemos confundir o falso com o verdadeiro, o real se confunde com o imaginário, a fantasia com a realidade. As coisas são como são, mas nós não conseguimos vê-las como elas de fato são. Por isso que pedir ajuda e compartilhar nossa angústia com pessoas da nossa confiança é essencial para uma retomada, para o real alívio da nossa dor e tristeza. Porque nós não precisamos ter vergonha e nem nos esquecer que nós não somos menores que ninguém por passar por experiências como essas. Vários servos de Deus, heróis da fé, enfrentaram momentos de dúvida e de fraqueza. Elias pediu a morte, Moisés pediu a morte, Jonas pediu a morte. Nós também não precisamos achar que estamos ficando loucos, embora no íntimo possamos achar isso. Lembremos da conclusão do salmista: isto é a minha aflição. Ajuda-me, Senhor, a enxergar as coisas como elas realmente são. Mas é claro que nós não podemos parar por aqui, devemos prosseguir para o alvo, assim como o salmista fez. Ou seja, precisamos relembrar o que Deus faz e quem Deus é nas nossas vidas. Olha os versículos 11 e 12. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Irmãos, lembrar-se dos feitos de Deus, lembrarmos do caráter de Deus, lembrarmos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus que dura para sempre, é extremamente importante, é vital para nós cristãos vivermos uma vida firmada nas promessas do Senhor, confiantes na palavra do Senhor. Pois um conceito errado de Deus num momento de dor e aflição como este que o salmista está descrevendo aqui, pode nos deprimir e nos adoecer. E pode mudar a nossa vida até de forma permanente. Não é difícil. Relembre o que Deus fez na história do seu povo. Secou o Mar Vermelho e os israelitas passaram a pé enxuto. Preservou um povo pequeno e inexpressivo, mesmo em meio a muitos inimigos. Fez estéreis dar à luz filhos. Participou da nossa história como homem, perfeito, sem pecado. Viveu entre nós para pagar
o preço da nossa dívida, curou cegos, coxos, paralíticos, libertou endemoniados e possessos do jugo do diabo. Não é difícil. Relembre o que Deus fez na sua história pessoal, ou na história da sua família, ou na história de amigos. Há 15 anos atrás, minha família experimentava um período longo. Sim, foram meses seguidos de angústia, de forte aflição, onde todos os problemas aqui relatados, de alguma forma nos alcançaram, nos abalaram, de alguma forma nos colocaram em dúvidas. Mas passou. Olha, passou. Porque Deus em todo o tempo nos assistiu e nos deu vitória. Porque era a vontade dele que passássemos por aquele período de reflexão e luta. E ele sabe o que é melhor para nós. E após estes meses onde Deus providenciou tudo o que precisávamos para vencer aquela luta, ele voltou a nos dar alegria e nos abençoou com a bênção que esperávamos. E essa bênção cresceu e cresceu e cresce a cada dia mais e nos enche de alegria. Deus é maravilhoso e salva e cura e guarda e nos conduz em vitória. Não é difícil. Relembre quem Deus é. E o salmista nos ajuda a lembrarmos quem Deus é. Deus é santo. Versículo 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Deus não faz. A palavra é pesada, mas eu vou falá-la assim mesmo. Deus não faz jogo sujo. Deus não vai te trair. Deus não vai agir de forma suspeita com você. Ele é santo. E seus caminhos são de santidade. E por que é necessário falar isso? Porque não raro projetamos as expectativas frustradas que temos nos nossos relacionamentos para com Deus. Por isso é importante falarmos disso, porque Deus é santo, 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 de uma forma que nos chega a ser até incompreensível. E Ele não é como o ser humano, finito, imperfeito, limitado. Não, ele é o oposto disso, é perfeito, santo e eterno. E ainda que estejamos passando por momentos de aflição, ele está ali ao nosso lado, nos sustentando. Deus é todo-poderoso, versículo 14. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Nós temos que resgatar uma expressão muito comum no Antigo Testamento, Deus dos deuses, Deus sobre deuses. Os povos vizinhos a Israel viviam reivindicando que seus deuses eram maiores. Havia competição de deuses no mundo antigo, mas não devemos temer nem desesperar, e pelo contrário, devemos nos alegrar, pois o nosso Deus é o único Deus, vivo e verdadeiro, e Ele é Deus todo-poderoso, reina e nada acontece sem que Ele queira. E por fim, irmãos, em nossa caminhada em meio às dores e aflições, que não devem ser surpresa para nós, porque Cristo bem nos alertou sobre elas, não podemos nos esquecer, temos de relembrar que salvação, paz, alegria vem de Deus. Temos de relembrar que Deus é especialista em dissipar tribulação. Deus destrói os problemas. Olha o versículo 15. Com o teu braço remiste o teu povo. Não foi a habilidade, não foi a firmeza inabalável do salmista, não foi a fé dele, não foi a confiança dele, foi o braço forte do Senhor que o remiu. O braço forte do Senhor que não está encolhido, que o remiu e que também nos redime, que também nos sustenta, que também nos ampara, que também nos impulsiona a uma vida santa. Por isso, em meio das
encruzilhadas da vida, em meio às situações mais constrangedoras da vida, nós podemos descansar, porque Deus, somente Deus é capaz de dissolver as densas nuvens que podem nos cercar em momentos de dores. O salmista coloca algumas figuras fortes no texto para demonstrar o poder de Deus. Versículo 16: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Águas nas Escrituras têm o sentido de provação, de provações. Lembram do quando passares pelas muitas águas? Mas as águas, os problemas, as tribulações tremem ao se deparar com o poder de Deus, porque nada pode com o seu poder. Por isso, irmãos, confiemos, por isso esperemos com bom ânimo, com fé pelo Senhor. Olha o versículo 17: grossas nuvens se desfizeram em água. Nuvens grossas representam ameaças, porém, quando elas se desfazem, trazem alegria e vida. O Senhor converteu as grossas nuvens que impediam o salmista de ver o horizonte, converteu em chuvas, chuvas de bênçãos. E é assim conosco também. Só precisamos esperar, só precisamos confiar. Versículo 18 e 19: o ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Trovão, relâmpago, terremoto, tudo representa juízo, ameaça. E nós, quando criança, acho que lembramos bem disso, né, do medo que esses fenômenos da natureza nos causavam, mas tudo isso desaparece quando o Senhor Deus, Deus dos deuses, quando o Senhor Deus, Deus da natureza, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso resolve passar pelos nossos caminhos, e Ele passa de forma tão graciosa que muitas vezes não vemos nem os seus vestígios. Irmãos, de que tamanho é a sua tribulação? Aqui você pode compará-la a um terremoto, a um trovão, a um relâmpago? Deus está acima de tudo isso. O grande desafio é lembrarmos que nós podemos passar por esses momentos de baixa, de choro, de luta, de confusão e aflição, mas a nossa vida não se resume a isso, porque fomos comprados por alto preço. Pertencemos ao Senhor e Ele nos abriga, né? Como lemos lá no Salmo 27, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Portanto, a gente precisa se preparar, sim, para os dias de vales da sombra da morte. Temos que estar preparados para ele, sim, mas esperando com bom ânimo no Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem cuidado de nós. Então, se você está passando por momentos como este, entregue cada vez mais o teu caminho, a tua mente, o teu coração, a tua vida ao Senhor. E Deus vai caminhar contigo por meio dessa tempestade e há de te levar a outros contextos, a uma outra realidade, a uma outra oportunidade, nas quais você vai ter até dificuldade de ver os vestígios dessa época que vai ficar para trás. Eu era feliz e sabia, eu continuo feliz e continuo crendo que seguirei feliz, porque o meu general é Cristo. O que é bom não dura pouco, porque Deus é bom e Deus dura para sempre, assim como as suas misericórdias. E o versículo 20 nos fala que tudo é Deus. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Os servos do Senhor foram só instrumentos. Toda a obra, como diz aquele belo cântico, todo o trabalho é do Senhor. Então descansemos, esperemos com bom ânimo no Senhor, para que Ele, no devido tempo, nos restaure, nos tire do período de aflição
e nos coloque num período de gozo, de paz, de festa, de tranquilidade. Amém? E antes que eu me esqueça, eu tenho que dividir em muito o conteúdo dessa mensagem com o reverendo Samuel Chagas, pastor presbiteriano, que quando escreveu um texto do qual eu pude ler e absorver parte do ensinamento, era pastor na igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, em Boston. Confesso que eu não tenho ideia onde hoje esse irmão está, mas seguramente um irmão muito abençoado e que me abençoou muito quando eu tive a chance de ler parte dessa instrução, parte dessas verdades bíblicas. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça cada vez mais para que vivamos para a sua honra e glória. Irmãos, ao som do instrumento, vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor, adorando o Senhor por tudo que Ele é e tem feito em nossas vidas, através do hino 318, Ceifeiros do Senhor.
Amém. Não é fácil, mas é possível. E é possível porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor está conosco, nos guiando e nos acompanhando em todos os momentos das nossas vidas. E com essa certeza, com essa esperança, vamos orar, encerrando o nosso culto de louvor e adoração. E eu quero pedir que nos dirija a Deus em oração, nosso irmão presbítero Cosme. Oremos. Os irmãos podem assentar-se? E pela manhã nós vimos que também em meio às lutas e dificuldades, uma das armas que temos para vencer a batalha nesse campo de batalha que vivemos é a firmeza inabalável que as promessas, que a palavra de Deus nos confere. Então, não são méritos nossos, não está na nossa força, mas está no braço forte do Senhor, que resolveu nos acompanhar, que decidiu, por sua graça e misericórdia, nos acompanhar, e que não voltará atrás, né? Por mais que decepcionemos. Então, confiemos nisso e esperemos nele com bom ânimo. E minha família está voltando de férias hoje, então fica um pouco não confortável de dar os avisos, os recados. Vou falar daqueles comuns, né, tradicionais, e se há algum outro aviso importante, o irmão pode pedir a palavra e me ajudar. Então não se esqueçam dos estudos bíblicos às quartas-feiras, 20 horas aqui na igreja, as reuniões de oração às sextas-feiras, 20 horas, seguirão presenciais, presbítero João, presenciais aqui na igreja às 20 horas. Eu hoje, presbítero Nicolas, domingo passado, cobrindo as férias do pastor, presbítero Marcos, às quartas-feiras. A partir da semana que vem, o pastor retorna de férias. Algum aviso que deixei de... Quarta já retorna. Algum aviso, irmãos, que precisa ser notificado à igreja, presbítero João? Quarta-feira o senhor dá o estudo. Não, quarta-feira não. Você vê só como é que é. Irmãos, nós estamos aí preparando o almoço aí para comemorar o aniversário da Camila e eu queria deixar claro para os irmãos que os irmãos não precisam trazer nenhum presente para a Camila, tá? Então, não fiquem preocupados em trazer um presente para a Camila. Camila, graças a Deus, tem tudo o que ela precisa, trabalha e não precisa. Se você queira, você pode fazer doações para a igreja, tá? Isso é do seu coração, mas não é nenhuma imposição. Isso é o seu coração, se você quiser, tá? Então, isso não é nem para mim falar, mas se você deseja, você pode abençoar a igreja o que você quiser, tá bom? A-
Perfeito. Então, aí a Camila está pedindo aí que os irmãos tragam, né, 1 quilo de alimento para a gente fazer a cesta básica. Nós recebemos umas cestas básicas aí, de uma irmã que eu emprestei um andador, e esse andador está aí na igreja, e quem trouxe esse andador para a igreja foi a nossa irmã Joy, e eu emprestei para uma irmã de outra igreja, e ela nos trouxe aí, no final da semana passada, alguma cesta básica, agradecendo a igreja pelo empréstimo desse andador, tá? Então, tá bom. Então, fica aí 1 quilo de alimento. Se o irmão sentir o desejo no coração de trazer, tá certo? Não é nenhuma obrigação, tá bom? E os irmãos que não deram o nome, se quiserem dar, nós vamos dar um jeitinho, tá? O que nós precisamos é que dê o nome, mas para que a gente possa ter aí essa semana ainda a condição de buscar, porque nós já compramos algumas coisas, mas nós vamos atrás para ver, tá bom? Irmãos, também como eu estava ausente aí um pouco nesses dias, né? Há algum visitante que nos visita pela primeira vez? Não? Ok. Mas feliz de ver alguns irmãos que não víamos há algum tempo. Que Deus esteja abençoando e fortalecendo as nossas vidas. Irmãos, uma semana de paz, de vitória, uma semana na companhia do Senhor, com firmeza inabalável. Amém? Vamos embora.